bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós falaremos sobre o momento de inércia diária ou de segunda ordem. E o que é o momento de inércia? Bem, nós sabemos que a inércia é a tendência que o corpo tem de ficar parado ou manter-se em movimento sem a interferência de uma força externa. E o momento de inércia é uma propriedade que expressa a dificuldade que o corpo tem ao rotacionar em relação a algum eixo. E na engenharia civil, o estudo do momento de inércia é imprescindível, pois ela representa um dos termos que relaciona a resistência das peças estruturais, como vigas e pilares, por exemplo. Aqui tem um exemplo que expressa bem a resistência devido ao momento de inércia. Um exemplo clássico da régua, onde nós dispomos de uma régua de dimensões H vezes B, certo? H vezes B, elas só estão dispostas diferentemente. Nós temos a seção 1 com a base maior do que a altura e a seção 2 com a altura maior do que a base, certo? E ao aplicarmos uma força na extremidade dessa régua de seção 1, ou seja, com a altura menor do que a base, nós percebemos que ela se deformará facilmente, certo? Já na seção 2, ao aplicarmos a mesma força F, nós percebemos que ela resiste muito mais e ela dificilmente se deformará. Bom, e como é que isso pode acontecer? Já que o material é o mesmo, as dimensões são as mesmas e a força é igual para ambos os casos. Só muda, na verdade, a nossa posição, a forma como nós dispomos. Bem, isso ocorre devido ao momento de inércia, já que a seção 2 resistiu mais. Então, isso quer dizer que o meu momento de inércia dessa seção é bem maior do que o momento de inércia dessa seção 1 aqui, certo? Ou seja, nós podemos definir então que quanto maior o meu momento de inércia, maior será a resistência da minha seção, no caso da minha peça estrutural. E como é que nós quantificaremos o momento de inércia? Bom, o momento de inércia se define por essas duas formas. O momento de inércia em x é igual a integral de y ao quadrado vezes dA, que é a minha área infinitesimal, e momento de inércia em relação a y, ao eixo y, é igual a integral de x ao quadrado vezes dA, que seria a área infinitesimal. Então, como é que nós calcularíamos para o momento de inércia em relação a x e a y para uma seção retangular, como uma viga retangular, por exemplo, de altura H e base B? Bem, como é que nós calcularemos isso? Nós temos essa forma para Ix, nós temos essa forma. Como é que seriam os valores dessa forma? dA, quem é meu dA aqui em relação a x? Bom, nós temos que a minha área infinitesimal, essa parte aqui, ela tem seção, ela tem altura dy, certo? Ela tem altura dy e base b. Portanto, meu dA é igual a dy vezes b, certo? A minha área infinitesimal é igual a minha altura infinitesimal, que é dy vezes a base. Então, jogando isso na forma, vai ficar x é igual a integral de y ao quadrado vezes, substituo dA por b vezes dy, certo? Integrando de menos h sobre 2 até h sobre 2, certo? Porque essa área tem que preencher toda a minha seção. Isso vai me dar que meu Ix é igual a BH ao cubo sobre 12. E fazendo a mesma coisa para Y,
nós pegaremos uma área infinitesimal de altura, no caso aqui de base dx, e de altura h, certo? Jogando na fórmula, variando de menos, certo? Porque essa área vai variar nesse trecho de menos b sobre 2 até b sobre 2, integral de x ao quadrado vezes h vezes dx. Isso vai me dar que y é h vezes b ao cubo sobre 12. Portanto, sabendo que ix é igual a bh ao cubo sobre 12 e y é h b ao cubo sobre 12, então voltaremos aqui ao exemplo da régua, certo? Bom, a força F sendo aplicada perpendicularmente ao eixo x, certo? Esse aqui é meu eixo x, esse aqui é meu eixo x. Nós concluímos então que o momento de inércia da seção que tem a maior altura corresponde ao maior momento de inércia, justamente devido a esse termo quadrático aqui da altura, certo? Bom, aqui na minha seção 2 nós vemos que a minha altura é consideravelmente maior, certo, do que na minha seção 1. Portanto, foi essa peça que resistiu mais, ou seja, essa seção aqui possui um momento de inércia maior justamente por causa desse h ao cubo aqui. Aqui, o meu h se potencializou devido a esse fator cúbico, certo? Então, logicamente, essa minha seção possui um maior momento de inércia. Ou seja, por exemplo, em vigas, você sempre vai perceber que as vigas possuem uma altura bem mais considerável do que a própria base, certo? Porque justamente essa altura nos fornece mais resistência para a nossa viga, sem mudar material, sem mudar a quantidade de aço, caso for uma viga de concreto armado, enfim, justamente apenas pela altura que está diretamente relacionado com o meu momento de inércia. Bom, graças a Deus, em muitos casos, nós não precisaremos calcular o momento de inércia, como calculamos aqui para essa seção retangular. Já existe uma tabela com todos os valores de seções elementares, como retângulo, triângulo, círculo, semicírculo, quadrante, enfim, todos esses valores já estão tabelados desta forma. E lembrando que esses valores tabelados aqui é em relação ao eixo que passa pelo centroide da minha seção. Ou seja, aqui está passando exatamente em h sobre 2 e b sobre 2. Esse é meu eixo. Isso me fornece essas duas equações aqui. Que x nós acabamos de calcular. Nós temos que para o triângulo, momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, que fica a 1/3 aqui da minha base e a 1/3 da minha altura, nós temos que ix é igual a bh ao cubo sobre 36 e y é igual a hb ao cubo sobre 36. Aqui para o círculo nós temos que ix é igual a y, que é igual a πr² sobre 4, de acordo com o eixo passando pelo centroide. E nós temos aqui que o semicírculo representa ix igual a y e y, que é igual a πr² sobre 8. Beleza? Passando também pelo centroide. Mas, beleza, nós temos esses valores tabelados. E se por acaso nós resolvermos mudar os nossos eixos, não queremos mais calcular o meu momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, como é que nós resolveremos isso? Bem, nós entramos então no teorema dos eixos paralelos.
Esse teorema ele acrescenta um termo na minha fórmula, que seria esse termo daqui e esse termo daqui, certo? Ou seja, o que esse termo aqui representa? O que essa equação representa? Representa que meu novo momento de inércia vai ser meu momento de inércia em relação ao centroide da minha figura, certo? Mais esse termo que representa a distância ao quadrado do centroide da minha figura que eu estou trabalhando até, seria a distância y do centroide da minha figura até o eixo que eu estou querendo calcular, o novo eixo que eu estou querendo calcular. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, esse é o eixo que a gente calculou, o BH ao cubo sobre 12 e HB ao cubo sobre 12. Então, se nós mudarmos esse eixo daqui para aqui, então como é que nós resolvemos isso? É justamente esse termo aqui, e delta y ao quadrado é a distância do centroide até o meu novo eixo. E para y é a mesma coisa, será meu y barra, ou seja, será meu momento de inércia em relação ao centroide, mais essa distância x daqui até aqui, certo? Ao quadrado vezes a minha área. Aqui tem o significado de cada termo, ou seja, x é o momento de inércia em relação ao centroide x, e y barra é igual ao momento de inércia em relação ao centroide y, delta y é igual a distância y entre o centroide e o eixo desejado, delta x, distância x entre o centroide e o eixo desejado, e A é a área da minha figura. Beleza? Bem, nos próximos vídeos eu farei alguns exercícios que nos ajudarão a enxergar melhor isso, como é que nós calcularemos momentos de inércia de figuras compostas, certo? E então é isso, pessoal, até a próxima, um abraço.